O cerne das descobertas de Freud pode ser resumido assim: as neuroses surgem quando reprimimos desejos primordiais, instintos sexuais que, muitas vezes, são percebidos como maus ou contra a moral. Esse conflito é mediado pelo superego, que atua como juiz silencioso dentro de nós. Freud diz: obtemos nosso conceito de inconsciente a partir da teoria da repressão. O reprimido é o protótipo do inconsciente. Para lidar com isso, ele desenvolveu a terapia da fala. A ideia era que o paciente, através da livre associação, pudesse revelar aquilo que não diria a ninguém, nem a si próprio. O ego, nossa razão, tenta controlar o id, a força das paixões. Freud imaginou mecanismos de defesa, como a sublimação. A energia sexual desviada pode alimentar a arte, a ciência ou se transformar em ações destrutivas, como violência ou autodestruição. As neuroses, segundo Freud, se formam desde a infância, muitas vezes relacionadas ao complexo de Édipo, onde desejos e proibições se entrelaçam e moldam a consciência. Mas Deleuze e Guattari criticam tudo isso. Eles afirmam que Freud reduziu o inconsciente a um teatro familiar, transformando Édipo em uma prisão social do desejo. Para eles, o desejo não nasce da falta, mas é produção pura, contínua, livre. No divã, segundo eles, o paciente é colocado num processo de interpretação interminável. Então era isso que isso queria dizer. Substituindo o inconsciente produtivo por um inconsciente meramente expressivo. Deleuze e Guattari criticam a psicanálise por buscar na memória do paciente supostos traumas, ressuscitando fantasmas e monstros. As neuroses edipianas, então, se tornam um mecanismo de controle social, alimentando o paranoico que percorre o campo do capitalismo. Como afirmam no Anti-Édipo, na incurável insuficiência do ser, uma falta de ser que é a vida. Disto deriva a apresentação do desejo como apoiado nas necessidades. O mundo não contém todos os objetos, falta-lhe apenas um, o do desejo. O paranoico aceita a escravidão da vida burguesa, preso ao triângulo familiar, buscando a ordem e a cura na psicanálise. O esquizo, por outro lado, é o nômade. Foge da opressão, da moral, da identidade e do sonho imposto. Enquanto a psicanálise busca a cura do paciente, confrontando-o com o desejo e o espelho deformante do incesto, Deleuze e Guattari veem outro caminho. O que se faz é estupidificá-lo, metê-lo numa situação sem qualquer saída, persuadi-lo a renunciar a si próprio em nome dos interesses superiores da civilização. A doença é o bloqueio do fluxo da vida. O neurótico surge quando bloqueia sua própria vergonha, culpa ou fobia. Artaud propõe acabar com o juízo de Deus. Nada de se confessar ao psicanalista. Ele é parte da máquina, controlando sua própria paranoia no jogo capitalista, onde dinheiro igual a consulta. O passado não precisa sobreviver psicologicamente ou fisiologicamente. Para Bergson, ele parou de ser útil. A vida é agora, daqui a pouco. Reixeidade. Individuação sem indivíduo. Em vez de se assentar tudo sobre o nome do pai, o esquizo abre-se para todos os nomes da história. Nietzsche em seu delírio. Fui Buda nos indianos, Dionísio na Grécia. Alexandre e César são minhas encarnações. Da mesma forma, Lord Bacon, o poeta de Shakespeare. O delírio não se limita à família, mas se estende ao histórico mundial. A pergunta certa não é sobre Édipo, mas qual é a tua maneira de delirar no campo social? Deleuze e Guattari criaram a esquizoanálise a partir dos artistas, filósofos e loucos. O artista ultrapassa o muro do significante. Não significa, produz rizoma. Pai, Deus, Édipo. Todos são bloqueios que alimentam a paranoia e a neurose. O esquizo-artista foge. A criação é uma viagem imóvel, uma destruição das raízes e uma dessubjetivação. O passado é apenas fenômeno estético. Como Nietzsche disse, foi na doença que encontrei uma saúde superior. Não se trata apenas de oscilar entre paranoico, fascista e esquizo revolucionário, mas de viver como Ritornello,
Um canto que se eleva, percorre multiplicidades e intensidades, sobe e desce. O nomandismo é movimento, mesmo no mesmo lugar, tornando-se um verdadeiro inadimplente da dívida eterna. Essa é a viagem do desejo livre, sem grades, sem Édipo, sem culpa, onde a esquizoanálise nos permite produzir pensamento e fluxo, vivendo a vida não como repetição, mas como criação contínua.